Nesse vídeo aqui eu vou trazer dois nomes, duas apostas que o Fluminense pode fazer para 2023 em posições que a gente considera carentes no nosso elenco. Mais uma vez seguindo aquele padrão, né? Jogadores de destaque, mas que estão em equipes inferiores. Esses dois atuam na Série B, foram destaques na Série B. Não tem um valor tão elevado. O Fluminense não precisaria fazer um gasto, né? Uma aquisição tão forte para contratar esses atletas e podem ser grandes surpresas, né? Seguindo ali naquela linha que o Fernando Diniz falou em coletiva, né, de encontrar um novo John Arias, né? O Fluminense pagou 3 milhões de reais, perdão, no John Arias, cerca de 500 mil dólares na época, e o John Arias hoje é um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do futebol brasileiro. Então, esses dois jogadores vão seguindo mais ou menos nessa linha, jogadores jovens que se destacaram e podem ser grandes surpresas daqui para frente, daqui para o futuro, tá certo? Vem comigo que a gente vai trazer números dos jogadores, vai falar um pouquinho sobre eles, tá? E antes disso tudo, eu só quero pedir para você deixar o like nesse vídeo. Aperta o botão do joinha aí, aqui embaixo do vídeo tem aí o botãozão do joinha. Aperta esse botão aí, dá essa moral pra gente, vai ajudar demais a gente seguir aqui produzindo conteúdo diariamente sobre o Fluminense para deixar você, tricolor, muito bem informado, tá certo? Conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio. Então vambora, porque aqui, meus amigos e minhas amigas, laterais, né, cara? A lateral esquerda, acho que não preciso nem falar, né? Ninguém discute que a lateral esquerda é uma posição que o Fluminense precisa sim de reforços, tá? A gente sabe que o plano A do Fluminense era o Reinaldo, mas parece que o Reinaldo tá subindo no telhado, né? O Daniel postou um vídeo mais cedo aí, parece que o desejo do Reinaldo, a prioridade do Reinaldo é fechar com o Grêmio, trabalhar com o Renato Gaúcho, e pode acabar não vindo para o Fluminense em 2023, e a gente vai ficar aí, né, sem opções no mercado, mais ou menos, né? Você tem um Bidu chegando no Corinthians, o Capixaba indo para o Bragantino, o Reinaldo no Grêmio, e aí o Fluminense vai trazer quem para lateral? Eu já falei meu favorito, que é o Gabriel Suaço, do Colo-Colo, no fim de contrato, né? Seria o jogador que eu tentaria ir atrás, mas não saiu nada até agora de interesse do Fluminense no atleta. Esse jogador que eu vou trazer aqui, que eu vou falar para vocês os números, para mim seria uma aposta, tá? Já falei em outros vídeos aqui, já falei em lives, que eu acho que o Fluminense deveria trazer dois laterais esquerdos para 2023. Nítido, tá fato público notório que o Diniz não confia no Cristiano. Botou Iago Felipe, lembra? Na esquerda, no Fla-Flu. Botou Calegari na esquerda. Botou por muito tempo Caio Paulista na esquerda. Botou Alexander, depois de ter feito 45 minutos como profissional, na esquerda. E não usa o Cristiano. Então, assim, para mim é fato público e notório, tá? O Cristiano não cai nas graças do Fernando Diniz. E o Fluminense tem que buscar dois laterais. Um que chegue para ser titular e um para mim ali para brigar por posição, um jogador com potencial de evoluir. E é esse jogador que eu trago aqui. Esse jogador, repito, para mim não é a solução da lateral esquerda para o Fluminense, mas é um jogador que, ao meu ver, pode ser uma grande aposta, tá? Um jogador ali, aquele jogador que o Fluminense traz para tentar, né, ser um destaque nesse formato aí. Jogador que vem sem muita grife, mais barato, mas que pode render muito. Tô falando do eleito pela Globo melhor lateral esquerdo da Série B. Jamerson, lateral do Guarani, tá? Que tem números muito interessantes pela Série B. Beleza? O Jamerson, é bem verdade, renovou o contrato com o Guarani recentemente, tá? Imagino que quem está um pouco mais ciente aí do Jamerson, a primeira coisa que vai pensar é falar, pô, tá falando do Jamerson, mas ele acabou de renovar o contrato. Sim, é verdade, o Jamerson estava emprestado no Guarani pelo Azuris do Paraná, que é o time do Marcelo, né? Que o Marcelo é dono. O Guarani comprou ele por cerca de 400 ou 500 mil reais, alguma coisa assim, e renovou o contrato. Botou uma multa rescisória altíssima, é verdade, 34 milhões de reais. Mas vale lembrar que o Guarani tem, né? Voltando para lá, deve sair Matheus Bidu. Lembra da situação do Bidu? Também. Bidu era, tem que pagar 10 milhões, 10 milhões, 10 milhões, foi de graça para o Cruzeiro. Por quê? Em busca de uma vitrine melhor. Então, assim, eu acho que é possível tá, o Fluminense negociando com o Guarani conseguir contratar o Jamerson em troca dessa vitrine. O Fluminense vai jogar Libertadores, o Guarani vai jogar a Série B. O Guarani foi mal na Série B de 2022, teve uma arrancada para terminar em décimo, inclusive o Jamerson foi um dos principais jogadores. Então, assim, por isso que eu não acho que, mesmo ele tendo acabado de renovar o contrato, eu não acho que está muito fora da realidade uma possível contratação desse atleta, tá?
Vou botar aqui os números na tela, porque eles são realmente, assim, muito chamativos, ó. O Jamerson fez 19 jogos na Série B. Ele não foi titular na Série B inteira, ele ganhou a posição no final justamente nessa arrancada do Guarani. Desses 19 jogos, são 18 como titular. Cara, o cara deu 7 assistências. 7 assistências. Pô, isso é muita coisa. Muita coisa. 7 assistências em 19 jogos é muita coisa, cara. O John Arias não tem essa média. O John Arias não tem essa média. Então, assim, e o cara é lateral esquerdo. Então, assim, é um número muito absurdo mesmo. Defensivamente, os números dele não são ruins. São mais modestos, mas não são ruins. 0,9 interceptações, 1,2 desarmes por jogo. É um número ali mais ou menos na faixa do Samuel Xavier. É um pouquinho acima do Samuel Xavier. Então, assim, mas o que me chama a atenção são essas 7 assistências do Jamerson. 7 assistências. Cara, se esse cara aqui, que tem 24 anos, não é uma aposta interessante para o Fluminense, eu não sei mais o que é. Um cara que jogou ali a reta final da Série B, ganhou a posição no Guarani e deu 7 assistências em 19 jogos. É um lateral que foi o grande garçom da Série B. Ele foi o líder de assistência da Série B, empatado com o Nenê. Só que o Nenê jogou 33 jogos. O Jamerson jogou 19. Então, assim, esse número, só ele, para mim, já chama atenção. E os números defensivos dele são bem honestos, tá? São bem honestos. Essa média aí para um lateral não é ruim, ainda mais um lateral, né, que tá nítido, né? Tem uma vocação muito mais ofensiva do que defensiva, que é o caso do Jamerson, que aparece lá na frente com participação em gol, tá? 7 assistências, 19 jogos na Série B. Eu acho que isso aí já fala por si só. Fluminense, abre o olho, poderia ser uma aposta muito interessante, visando aí 2023 para composição de elenco, tá? Se o Fluminense traz um cara como o Jamerson para ser a solução da lateral, eu vou reclamar. Mas para compor o elenco ali, ser esse segundo lateral que vai brigar por uma posição, seria muito bom nome, tá? Muito bom nome. Assim como esse, que aí vai para o outro lado, né? Esse que é lateral direito. Já falei aqui várias vezes, repito, também acho que o Fluminense precisa de um reserva para lateral direito. O Fluminense joga com o Samuel Xavier ali, tá fazendo uma temporada fantástica, fez uma temporada fantástica, para mim o melhor lateral direito em atividade no país, tá? Mas não tem reserva. O Calegari não convenceu, o próprio Fernando Diniz já chegou a botar o Iago Felipe ali na posição. O Calegari não convenceu e a gente não sabe direito como é que vai ser essa situação. Eu tentaria trazer algum reserva para a posição. Mais uma vez, nesse cenário, aposta, jogador com potencial de evolução, que vai vir sem muita grife. E esse jogador, para mim, é o jogador da seleção da Série B do outro lado, da lateral direita, que é o Mateuzinho do Sampaio Correia, tá? Mateuzinho fez 34 jogos pela Série B, tá? Fez um gol, deu 4 assistências, números bons para um lateral. É porque o Jamerson, com as suas 7 assistências, é um bagulho muito fora da curva. Mas um gol e 4 assistências para um lateral não tá ruim, não. É uma participação em gol boa, tá? E aqui que me chamou muita atenção. Olha os números defensivos dele. Eu falei que os números do Jamerson, 0,9 interceptações e 1,2 desarmes, eram bem honestos. O Mateuzinho tem 2,1 interceptações por jogo e 2,1 desarmes. Números absurdos para um lateral, tá? Números muito bons para um lateral de interceptações e de desarmes. Então, assim, isso aí eu acho que já vale a aposta demais. O Mateuzinho tem contrato, tá, com o Sampaio Correia até o meio de 2024. Então o Fluminense teria também que negociar. Mas o Sampaio Correia não subiu para a Série A, né? Mais um ano na Série B. O Fluminense é uma vitrine muito maior. O Mateuzinho já jogou aqui no Rio de Janeiro, no Goitacás. Então, assim, claro que o jogador vai ter interesse em vir para o Fluminense. E eu acho que não é tão absurdo o Fluminense conseguir negociar esse atleta. Saiu rumores aí, vi notícias de rumores de que o Vasco está interessado no jogador. O Vasco chegou a sondar e o Fortaleza, no meio do ano, também sondou o Mateuzinho, tá? Na notícia que fala do interesse do Vasco, estipulou-se ali algo em torno de 3 milhões de reais para se contratar o Mateuzinho. É claro que eu gostaria de pagar menos do que isso, mas 3 milhões de reais no mundo de hoje do futebol é nada, tá? Não é nada. E um jogador com esses números, com essa temporada que fez, eu acho que sim, valeria. O problema é que o Fluminense não tem grana, né? Então, alguma outra maneira aí de negociar, talvez um empréstimo com uma opção de compra, possa ser algo muito interessante aí para o Fluminense. Ficar de olho nesse jogador. Números muito bons. Estou falando dos laterais escolhidos pela Rede Globo como os laterais da seleção da Série B, tá?
Mateuzinho pela direita, Jamerson pela esquerda, ambos com 24 anos, ambos jogando em times, né, como eu posso dizer, menor expressão, e ambos, tá, fazendo ótimas temporadas, ambos jovens. Então, assim, e os dois times deles, né, não subiram, que também é relevante. Vão jogar mais uma temporada na Série B, tendo um clube de Série A de julho? Não sei, né? Acho que esse cenário aí pode favorecer muito o Fluminense nessa possível negociação, caso o Fluminense tenha interesse nos dois atletas, tá? Trouxe esses nomes aqui, quero saber a opinião de vocês. Viu eles jogarem? Acham que seriam boas apostas? Não seriam? Deixe seu comentário aqui, vamos trocar essa ideia. Estamos aqui tentando, né, buscar algumas opções que se encaixem nos moldes do Fluminense, que sejam interessantes, para depois a gente não ver o Fluminense contratando bagre e falando, ah, não, mas era o que dava porque não tem dinheiro. Então, assim, a gente está tentando aqui trazer jogadores bons e baratos para o Fluminense, visando 2023, tá certo? Então, corre lá nos comentários, deixa sua opinião. Jamerson, lateral do Guarani, Mateuzinho, lateral do Sampaio Correia. Solta a voz aí sobre eles e quando você chegar lá, você vai ver um link fixado. E hoje, o que vai estar fixado lá é até melhor do que isso aqui, porque tá rolando na Centauro o Adidas Day. Tá rolando Adidas Day, muito produto da Adidas com promoções, preços baixíssimos. E se você usar o cupom ADIDAS30, vai estar escrito lá no link da descrição e lá do comentário fixado, o produto fica mais barato ainda. Tá? Então fica de olho nisso aí, porque olha, muita coisa boa para você, tá? Ficar bonitão, bonitona aí, trajado de Adidas nesse final de ano. Valeu? Soltei a boa para você, soltei a notícia. Conto com seu like, com seu comentário, com a sua inscrição. E agora eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.